Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos que horas vocês vão estar ouvindo essa gravação. Hoje nós estamos aqui de volta no canal O Que Rola na Geronto e nós temos uma convidada muito especial que vai falar conosco de um assunto bastante especial também. Hoje nós estamos com a Débora Ferrari, que é fonoaudióloga, doutora em neurociências e comportamento, professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, né, ligada à USP, também é colega de universidade. E hoje nós vamos conversar sobre acuidade auditiva, sobre a nossa capacidade de ouvir, escutar. Né? Será que isso muda com o envelhecimento? Será que a gente passa a ouvir menos? O quanto disso é verdade, quanto disso é mito? Como a Débora é uma especialista nessa área, ela vai conversar um pouco aqui com a gente sobre isso. E desde já, eu, em nome dos colegas, quero agradecer muito a presença da Débora aqui e dou para ela a palavra para dar um olá para vocês. Débora, a palavra é sua. Olá a todos, é um prazer, né, ter aceito esse convite, agradeço em nome da IEDA a possibilidade de estar aqui e fazer esse bate-papo com vocês, e espero que a nossa conversa, né, resolva alguns mitos que existem sobre a deficiência auditiva e o seu tratamento. Ótimo. Então, vamos começar exatamente com isso, Débora. O que é uma perda auditiva? Significa que eu sou surdo? Tá? Significa que eu não escuto nada? Quando eu falo em perda auditiva, é perda total? Como é que é isso? Na verdade, essa é uma confusão que as pessoas fazem bastante, né? Geralmente, a palavra surdo, ela acaba sendo usada num contexto de pessoas que têm o que a gente chama de uma perda auditiva severa, né? Ou profunda. Nós dividimos a perda auditiva em graus. Então, da mesma forma que uma pessoa, né, que tem que precisa de usar óculos, não necessariamente ela é cega, ela não enxerga nada. Quem tem uma deficiência auditiva não necessariamente é aquele que não escuta nada, muito pelo contrário, a maioria das deficiências auditivas, elas acometem alguns sons, né? Então, por exemplo, os sons mais finos, como o som de passarinho, né? Os sons agudos, o som de vozes de criança, né, vozes femininas, aqueles sons que são mais agudos, geralmente são acometidos primeiro, a pessoa perde a possibilidade de escutar esses sons. E esses sons, essa região é uma região importante para a gente compreender a fala. Por isso, muitas vezes, a pessoa, ela fala, não, eu não sou surdo, porque eu escuto. Sim, você escuta o som. A questão é que você perdeu a acuidade auditiva em uma região, né, do ouvido, que é responsável aí por esses sons mais agudos, onde estão as consoantes, então é mais difícil de entender, né? Então, você ter uma deficiência, quem tem a deficiência auditiva não é só aquele que não escuta nada, existem gradações. Débora, obrigado por estar aqui com a gente. E, bom, a gente fala aqui no canal sobre velhice, sobre o processo de envelhecimento. E então, assim, a gente ouve, né, dizer que conforme a gente envelhece, né, nós vamos tendo uma perda na nossa capacidade auditiva. Quanto disso é verdade ou é um mito? Não, não é mito, não, é verdade, né? Um dos fatores de risco para a deficiência auditiva é o aumento da idade. Então, a deficiência auditiva causada pela idade, nós chamamos de presbiacusia. Então, quando houve esse nome, né, presbiacusia, um nome às vezes meio estranho para quem não é da área,
mas significa a perda de audição pela idade. Existem outros fatores, sim, de risco para deficiência auditiva, mas a idade é um fator importante. E, na verdade, pessoas acima de 65 anos, né, 25%. Então, 1 em cada 4 pessoas vão ter algum tipo de deficiência auditiva. De novo, né, vamos retomar o que eu estava falando antes. Não significa que a pessoa vai chegar nessa faixa etária e vai perder completamente a capacidade de escutar. De fato, a perda auditiva, ela tem uma aparência, ela é bem sorrateira, né? Ela tem um aparecimento bem gradual, né? Existem perdas auditivas que aparecem da noite para o dia, que a gente chama de perda súbita, mas a maioria das perdas auditivas, elas vão aparecendo devagar, então, e acometendo primeiro esses sons mais finos, né? Mais agudos. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não percebe que ela tem a perda auditiva, porque ela escuta, mas ela ouve, né? Mas ela acaba perdendo aquela capacidade de discriminar os sons. E conforme vai avançando a idade, a prevalência aumenta, né? A probabilidade da pessoa ter a perda auditiva aumenta. Então, não é boato, não. Realmente, isso acontece em maior proporção. E também a perda auditiva afeta mais homens do que mulheres. O número de indivíduos, né, do sexo masculino afetados é maior, e também se a pessoa está, né, e tem os determinantes, né, sociais, se a pessoa tem uma renda mais baixa, ela vai ter a maior probabilidade de ter a perda auditiva também. Então, são vários fatores, né, que acabam coexistindo aqui no nosso país, né? Infelizmente, também nós temos um grande número de pessoas de baixa renda. E essas pessoas, somando todos esses fatores, né, têm maior probabilidade de ter a perda auditiva. Nossa, Débora, quanta coisa você já sinalizou. Homens mais velhos, a renda influencia também. Veja, sim. Nós estamos falando, então, de uma população de idosos no Brasil que já supera 30 milhões. Então, a gente tem um número significativo de pessoas com essa perda auditiva, e quanto mais velho, mais chances tem de ficar com essa deficiência, né? Isso. E aí eu queria perguntar para você, assim, quem avisa para a pessoa que ela está perdendo a audição? É ela que se dá conta, por exemplo, eu estou aumentando o canal, eu estou aumentando o meu celular, ou seja, quem mais sinaliza? É o outro ou a pessoa que não percebe? E aí vem aquelas perguntas, o quê? Hein? Não é? Como que isso aparece? E se você disse assim, por exemplo, que os sons agudos, não é? São os primeiros que a gente vai perdendo. Eu queria que você nos desse outros sinais, né? De que eu, por exemplo, não me dou conta de que eu estou perdendo a minha audição, ou eu vou esperar que o outro me sinalize. E pior, quando ele sinaliza, eu não vou acreditar, porque eu acho que ele está exagerando. É isso. Como identificar a perda auditiva? Em síntese, é isso. Então, na verdade, a melhor forma de identificar seríamos ter um plano de triagem, né? Uma triagem auditiva para a população idosa. Isso ainda não acontece, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Mas é bem isso que você estava falando, Marília. Como ela acontece, a perda auditiva, ela aparece devagar, a pessoa também vai se acostumando a não escutar 100%, né? Porque quando a gente tem aquela perda súbita, né? Acho que todo mundo aqui já teve um episódio de uma gripe, um resfriado, aí a orelha fica cheia, você sente que você não está escutando e aquilo né, da noite para o dia, então a gente fica alerta. Agora, essa perda auditiva, que é a grande maioria dos casos, que começa
lá nos sons agudos e devagar, nós vamos nos adaptando. E aí acaba aparecendo exatamente essas questões que você falou. A pessoa, ela fica, né, o outro, o esposo ou os filhos, o fulano está desatento, né? Ou ele escuta quando ele quer. Acontece muito isso também, parece que a pessoa tem audição seletiva, né? Escuta quando quer. Não é que escuta quando quer, essa pessoa vai ter mais dificuldade em algumas situações. Falar no telefone, porque aí você não está vendo o rosto da pessoa. Então, com dificuldade no telefone para escutar, né, o que o outro fala pode ser um sinal. Zumbido, né, aquele barulhinho que a gente tem no ouvido, pode ser um sinal da perda auditiva. Pedir para a pessoa repetir várias vezes pode ser um sinal da perda auditiva. Normalmente, quando a perda auditiva ela está só nesses sons mais agudos, a pessoa tem mais dificuldade quando tem várias pessoas falando junto. Então, sabe aquele almoço de família, onde todo mundo está falando junto e bate copo? É uma delícia, né? Tá na família, todo mundo reunido, conversando. A gente sentiu a maior falta disso na pandemia, não é? Mas essas situações, às vezes a pessoa ela não consegue acompanhar a conversação. Então, acaba acontecendo dele ou fingir que entendeu, né? Ou pedir toda hora para repetir. E aumentar volume de rádio, de televisão, são todos sinais, né? Possíveis sinais de uma perda auditiva. E uma coisa interessante, já que a gente está falando aqui para um público, né? E pessoas que têm interesse nas questões aí da terceira idade, né, do envelhecimento, às vezes os familiares, eles confundem a perda auditiva com a pessoa está ficando senil, né? Olha, ele não entende, será que ele está com Alzheimer? Será? Eu perguntei uma coisa, ele respondeu outra, que não tinha nada a ver com o assunto. O que está acontecendo? Será que é algum problema, né, alguma demência? E não, pode ser a deficiência auditiva. Então, existe também essa confusão, não é? Geralmente, quem acaba percebendo primeiro são os parceiros, né? Como que a gente fala, os parceiros comunicacionais. Geralmente, a esposa ou os filhos. O próprio indivíduo, muitas vezes, ele não percebe, porque ele, volta a dizer, ele acaba se acostumando com o som, né? Sem escutar 100%. Débora, muito interessante, Sérgio Pascoal, né? Muito interessante, queria te agradecer, a sua colaboração aqui vai ser fundamental para quem nos ouve, mesmo para quem não é idoso, quem trabalha com idoso. Antes de eu fazer uma pergunta para você, eu quero te parabenizar por uma coisa que você falou que eu queria chamar a atenção. Você disse, perde os sons agudos, né? Começa por aí. E você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é uma ótima, quando a gente tem um idoso que não quer fazer uma reabilitação auditiva, olha, você vai perder a capacidade de se comunicar com seus netos, porque criança tem uma voz aguda, então, como a perda é primeiro pelos sons agudos, a voz das crianças vai ser uma voz mais difícil de ser entendida. Eu achei ótima isso, eu nunca tinha pensado nisso, você me deu uma ótima ideia. Muito obrigado, já quero te agradecer. E muitas vezes, Sérgio, quando os pacientes que nós atendemos, né, eles falam, poxa, eu não consigo mais falar com meu netinho, com a minha netinha de 3, 4 anos, eu não participo mais, né, eu vou na festa de aniversário, mas eu acabo não entendendo, então acabo ficando de lado. Então, realmente tem um impacto grande, né, no entrosamento da pessoa, né, com a sua família, com os seus amigos. E os netos são um grande motivador. Exatamente. Eu acho que essa é uma forma da gente
levar a pessoa a se engajar numa reabilitação. Muito obrigado, você deu uma ideia fantástica. Que E bom. os profissionais que nos escutam podem usar essa sua motivação. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem uma correlação entre a deficiência auditiva, mesmo leve, e problemas de saúde, né? Você já citou alguns aí, mas, por exemplo, se eu não escuto bem, eu posso cair mais, né? É um fator de risco para queda. Quem tem perda auditiva também tem uma associação com hospitalização e até com demência. Aí não é só essa que você falou, quer dizer, é uma confusão do familiar que acha, porque ele não escuta bem, que ele está demenciado. Não, o que eu estou dizendo é o contrário. Quem tem perda auditiva perde também um dos estímulos fundamentais para a gente manter o cérebro funcionante, que é o estímulo auditivo, né? Então, há uma perda auditiva muito prolongada, sem reabilitação, ele é uma das causas de demência, tá certo? De uma demenciação. Então, tem a correlação entre a deficiência auditiva, mesmo leve, há uma série de outras consequências no envelhecimento que pioram muito a qualidade de vida nessa fase. Então, nesse sentido, o tratamento precoce é uma prevenção, inclusive, para outros problemas de saúde. Você queria comentar um pouco sobre isso, porque a sua experiência nisso é muito maior? Sim, Sérgio, é excelente lembrança, né? Porque realmente, durante muito tempo, é conhecido, né? Era conhecido a associação da deficiência auditiva com sintomas de depressão, ansiedade, né? Até pela perda perda não, né? Pela diminuição da capacidade do indivíduo se comunicar, né? E isso causa, né, prejuízos aí para a qualidade de vida. Mas, recentemente, na verdade, foram publicações a partir de 2018, 2019, começaram a sair alguns resultados de estudos maiores, né, com populações maiores, e embora a gente tenha que ter cautela, né, porque perdão, a relação, olha só, a relação de causa e efeito, ela não é totalmente conhecida, mas sim, existe uma relação entre a perda auditiva, ainda que leve, e a demência, exatamente por essa falta de estimulação. É como se o cérebro, né, não tivesse todo o estímulo para fazer o seu exercício. Então, essa é uma das teorias, né, de por que existe um aumento, né, uma relação entre a perda auditiva e a demência. Aí realmente não é aquela confusão, né, é algo que o familiar acha que é. Não, existe uma maior propensão de pessoas que têm a perda auditiva de terem também um processo demencial. E outra questão que também esses estudos mostraram é o aumento de hospitalização, né? Num prazo de 10 anos, aumenta quase que 50% o risco do indivíduo ficar hospitalizado, né? Então, e as quedas, né? Também aumenta o risco de quedas. Então, você cuidar, a gente fala que a audição, né, parece que é na orelha, mas não é, a gente escuta com o cérebro, né? Entra o som por aqui, mas a gente escuta mesmo com o cérebro. Então, o ouvido, ele é uma porta para o cérebro. E a gente tem que cuidar do ouvido para cuidar do cérebro também, não é? Então, a reabilitação auditiva, você fazer esse tratamento precoce, embora a gente ainda não tenha respostas, né? O tratamento precoce vai barrar um processo de demência que começou? Nós não sabemos ainda. Os estudos ainda estão sendo feitos. Eu usar o aparelho auditivo vai impedir que a demência se avance se eu tiver a demência e a perda auditiva? De novo, ainda não sabemos. Estão sendo feitas pesquisas, mas o fato é
que as pessoas que se envolvem precocemente num processo de reabilitação auditiva, elas têm muito mais ganhos de melhora de qualidade de vida do que aqueles que não se envolvem, né? Então, nós entendemos, né, que há uma grande chance de haver aí, né, essas melhorias em outras esferas que não apenas a esfera do entender, né? Não apenas a capacidade do indivíduo entender, mas a saúde dele de maneira geral. Nesse sentido, Débora, assim, pensando na questão das doenças, do que pode acontecer, etc., teve agora, né, recentemente, por conta da pandemia, nós ouvimos falar, algumas pessoas falando, que uma das questões relacionadas ao Covid era também perda auditiva. Aí também agora tudo é Covid, né? Tudo é por causa do Covid. Então, o quanto isso é verdade, o quanto isso é mito? Teve, de fato, concretamente falando, a pandemia também impactou para algumas pessoas na questão da audição? Olha, eu acho que a pandemia impactou em vários sentidos, né? Primeiro, respondendo mais diretamente a sua pergunta, tem sim relatos na literatura de pessoas que não tinham perda de audição e depois da Covid tiveram perda de audição. Aí a gente tem que também parar e entender, né, que a severidade da Covid, que isso pode ter levado a pessoa, né, a desenvolver um processo aí das vias respiratórias, e aí você pode ter entrado, se tiver uma complicação com antibióticos, né, com uma série de coisas que também podem ter contribuído para que a perda aconteça. Mas sim, né, existem relatos de que a COVID ou piorou a perda auditiva ou causou, né? E, de novo, quando a gente fala COVID, temos que entender, né, o próprio tratamento, né? Que, lógico, a pessoa tem que ser tratada, entubada, e às vezes um tratamento medicamentoso mais agressivo para preservar a vida daquela pessoa, né? Que a prioridade, e isso acabar cometendo aí o órgão, né, da audição. Uma outra coisa que eu acho que é um efeito importante da pandemia foi o fato das pessoas não poderem procurar o tratamento, não é? Então, assim, nós ficamos pensando nas pessoas mais vulneráveis, né, que são os idosos, que era a população de maior risco. Essas pessoas ficaram mais em casa, ficaram sem estimulação, às vezes ficaram sem conversar, né? Então, a gente não estava comentando que as pessoas, não é necessariamente o indivíduo que percebe, acaba sendo o outro, né? Na sua relação com os seus familiares, com os seus netos. A partir do momento que a gente perde, né, ou diminui drasticamente, como for esses 2 anos aí infelizes, né, que tivemos, muito difíceis, o indivíduo também, ele perdeu esse link, né? Então, ficou sem perceber a perda, o que leva a um tratamento mais tardio, ou até percebeu, mas aí não tinha o que fazer, porque em muitos lugares o tratamento, né, o serviço a essas pessoas foi diminuído. Então, eu acho que a pandemia teve também esse outro efeito indireto, né? Agora, dizer assim que casos leves de COVID causam a perda de audição diretamente, não, mais raro, né? Mas como acomete vias superiores, pode dar uma infecção na orelha, uma inflamação, mas que com tratamento medicamentoso isso sai. Débora, você falou uma questão importante, né? Você deu como exemplo a perda daquele som mais agudo, e aí quando você está em grupo, né? Quando você está, por exemplo, na reunião de família, né? Enfim, com várias pessoas falando. Então, assim,
como trabalhar, né? E não só com a pessoa idosa, mas com essas pessoas que cercam essa pessoa idosa, né? Que tem perda auditiva, como família, amigos, cuidadores, né? Qual a importância disso, de fazer um trabalho não só com a pessoa, mas com quem está no entorno dela? É muito pertinente essa sua colocação, Carlos, porque, na verdade, quando a gente fala da deficiência auditiva, em primeiro lugar, a gente está falando de uma dificuldade no processo de comunicação. E ninguém se comunica sozinho, né? Às vezes a gente fala né, sozinho, a gente pensa, reflete, mas a gente precisa do outro. Então, não envolver o outro é muito complexo, porque você está trabalhando a comunicação, né? A reabilitação auditiva, ela envolve o processo de você ajudar o indivíduo a se comunicar melhor, porque o tratamento para a grande maioria das perdas auditivas é o aparelho auditivo, né? A prótese auditiva. E por mais evoluído que esteja hoje, ele não é um ouvido novo. Então, não é que o indivíduo vai colocar o aparelho e pronto, né? Vou escutar tudo. Ele precisa de um processo de adaptação do indivíduo e também da família. E nós vemos também a família sofrendo bastante os efeitos da perda auditiva, né? Por quê? Tem um casal, o marido ou a esposa tem uma dificuldade de audição. Como eu comentei, muitas vezes a pessoa deixa, né, de participar ou de reuniões familiares, ou, não, eu não vou mais lá na igreja, no culto, na missa, porque eu não entendo. Então, ele vai ficando em casa. E o parceiro, né, o cônjuge ou os filhos, eles também acabam ficando porque, puxa, meu pai, minha mãe não consegue participar, meu esposo não consegue participar, então eu também não vou. Então, é comprovado, existem pesquisas que mostram, né, que a deficiência auditiva, ela afeta a dinâmica familiar, ela afeta também o esposo, ela afeta a esposa, ela afeta os filhos, né? O que a gente chama dos parceiros comunicacionais principais. Então, quando a gente vai, a família é importante tanto para identificar, né, como a Marília comentou, mas também na hora do tratamento nós precisamos envolvê-los, né? Primeiro porque eles querem ser envolvidos, a grande maioria dos familiares querem participar, e também porque eles são afetados pela perda de audição. E nós vamos trabalhar, né, na reabilitação auditiva, a gente trabalha com algumas estratégias que os familiares vão precisar utilizar para se comunicar melhor com aquela pessoa que tem a perda auditiva, mesmo que ela esteja usando o aparelho, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, elas acabam falando alto, né? Às vezes até gritando com a pessoa que não escuta. Isso não melhora, pelo contrário, piora o entendimento do som. Então, quando você grita, né? Fala muito forte, o indivíduo, ele não vai entender mais, ele entende menos, né? Por um processo aí da fisiopatologia da deficiência auditiva. Então, a gente inclui a família para, junto com o paciente, ter uma nova postura comunicativa, né? Falar de uma forma que auxilie o indivíduo a aproveitar todas as pistas, né, que ele puder, já que, volto a dizer, o aparelho auditivo, ele tem vários benefícios, mas ele não é um ouvido novo. Nossa, de novo, eu estou aqui aprendendo muito com você. E nessa altura da nossa conversa, das suas preciosas orientações, você bem objetiva na minha pergunta. Toda perda, né? Toda diminuição da capacidade de escutar, de ouvir,
ela pode ser corrigida com o aparelho? É para todos. Eu estou com, sei lá, 97 anos, estou ouvindo muito pouco. Tem jeito, o aparelho vai melhorar, não é? Ou tem algumas exceções? Não, já foi a perda total, já fez uma avaliação. Em suma, para quando que o aparelho é indicado? Olha, o aparelho auditivo, para esse tipo de perda, né, que não é temporária, o que são as perdas temporárias? Aquelas causadas geralmente por conta de uma infecção na orelha, né, ou aquele resfriado que eu falei para vocês, né, que o ouvido fica cheio e depois sai. Aí, realmente, o tratamento sempre é o medicamentoso primeiro. Aliás, quando a pessoa tem algum sintoma, né, de deficiência auditiva, ela procura o médico otorrino, né, para fazer primeiro essa avaliação aí do ouvido, né, conseguir visualizar se não tem nenhum outro processo, e para fazer esse diagnóstico, né, da causa da perda auditiva. Então, isso é o médico otorrino que faz, né? A gente fala que é ver a hipótese etiológica, a causa. Mas para as perdas auditivas, que são essas que a gente está conversando aqui, né, que acontece pela idade, para a grande maioria das perdas auditivas, o aparelho ele consegue dar um benefício. A exceção acaba acontecendo quando eu tenho aquelas perdas auditivas muito severas, né? Aquelas que o grau, o que a gente chamaria aí da surdez. Aí existe um outro tipo de tratamento, né? Um outro tipo de dispositivo que é o implante coclear para essas pessoas, né? O aparelho ele não acaba não dando conta, porque a função do aparelho é aumentar o som para que o indivíduo utilize o seu resíduo auditivo, aquela audição que sobrou. E se não sobrou muito, pouco benefício o aparelho é capaz de dar. Então, aí são casos em que o prognóstico, né, não é muito bom. O aparelho acaba ajudando o indivíduo a melhorar a leitura labial, né, a leitura que a gente chama de orofacial, né, e detectar alguns sons, né, como uns sons de alerta, mas compreender, assim, a fala sem auxílio da pista visual, para essas pessoas que têm essa perda mais profunda, o aparelho vai ter limitações grandes. Para os outros, o aparelho, geralmente, né, claro que cada caso é um caso, mas estamos falando aí, né, em média, o aparelho dá muito benefício. E uma coisa importante, Marília, é que às vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas a minha perda é muito pequena para usar um aparelho. Nós temos diariamente na clínica indivíduos que têm uma perda leve e se adaptam, né? E percebem a mudança na sua qualidade de vida, na sua comunicação. Então, mesmo as perdas leves, elas podem ser as pessoas com perdas leves, auditivas leves, podem ser beneficiadas também com o uso do aparelho. Ô, Débora, nossa, isso é muito importante que você está dizendo, porque no nosso dia a dia, lidar em cuidar de pessoas com perda auditiva, né, os idosos tal, e a presbiacusia, as pessoas não aceitam usar aparelho auditivo, né? Eu até aqui já te mostrei, eu uso, né, minha perda não é tão importante, eu uso, né? E aí, duas coisas eu queria saber de você, né? Por que a maioria dos idosos, eu posso falar que a maioria, assim, maioria tem dificuldade de aceitar o aparelho. Ah, não quer, tal, né? Prefere ficar nessa dificuldade imensa até de se relacionar, né? Uhum. Será que é preconceito? Será que é porque para ter o aparelho exige que tenha uma capacidade específica de ficar lidando, de ficar ajustando? Como é que é isso? E até estendendo mais, como seria essa reabilitação? Quer dizer, você até já disse, mas a única reabilitação não é só o aparelho. Mas o aparelho
como é que essas capacidades específicas, será que na reabilitação isso é feito? Né? Um acompanhamento pelo fonoaudiólogo, isso pode ajudar a pessoa a se acostumar mais com o aparelho. Então, como é que é essa reabilitação? Certo? Isso é muito importante. Então, os idosos não querem usar. Às vezes, a família, não é porque não tem dinheiro, às vezes a família até comprou o aparelho, às vezes o aparelho é bom, né? Uma pessoa deixa guardado na gaveta, né? Deixa lá na gaveta, e continua com a perda auditiva. Preconceito, é preciso uma habilidade específica, o que é? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. E a gente vê, né, que existe uma estatística grande de pessoas que precisam do aparelho e não utilizam. Então, assim, o apanhado, né, do que existe de evidência aí dos estudos, acaba dizendo que é multifatorial. Existe uma questão que é a severidade da perda auditiva, não é? E também a demanda comunicativa. Vou dar um exemplo. Você tem uma perda leve e você mora sozinho, você não sai, né? Tem uma vida mais dentro de casa, e que se o outro indivíduo utilizar uma estratégia de comunicação, você se dá conta. Veja, né, que eu estou fazendo uma distinção. O aparelho auditivo, ele é um recurso altamente importante, benéfico, mas ele é uma parte da reabilitação auditiva, não é? Da mesma maneira que eu não vou comprar uma raquete profissional, eu não vou virar o Gustavo Kirten, né? O meu dispositivo não significa que eu vou ter habilidade, né? Assim que eu colocar o dispositivo na mão. É importante a gente entender isso. Então, e ele não é a única coisa que a gente pode fazer. Então, quando o indivíduo ele tem a perda auditiva e ele ainda não percebe, né, ou não tem uma demanda comunicativa, a chance dele usar o aparelho é menor. A outra questão é o estigma. Infelizmente, ainda existe uma associação, né, da perda auditiva com fatores negativos, né, da representação daquela pessoa na sociedade, né, da sua autoimagem, do seu autoconceito. Então, isso ainda ocorre bastante. As pessoas que usam, né, o aparelho, elas sentem que elas vão ser vistas de uma forma diferente. E olha que interessante, os aparelhos cada vez mais são menores, né? Mas o indivíduo sabe que ele está usando. Então, existe uma questão também da gente trabalhar esse contexto que é mais interno, né? Essa autoimagem, essa autopercepção do indivíduo. O custo é um elemento também, né? Acesso. Muitas pessoas não têm acesso a locais, né, onde você pode fazer a reabilitação auditiva. E um outro fator também que a gente verifica é essa falta de acompanhamento. O aparelho, ele é parte de um processo de reabilitação. E esse processo, ele tem que ser um processo individual. Ele é um processo personalizado. O fonoaudiólogo, né, que é quem faz a seleção e ajusta o aparelho para o indivíduo, ele tem que fazer uma série de procedimentos, né, que nós não cabe aqui detalhar, mas que garanta que aquele aparelho está fornecendo uma amplificação, em primeiro lugar, onde os sons mais fracos sejam audíveis, os sons de uma intensidade média, como a nossa voz, eles sejam audíveis e confortáveis, e os sons mais fortes sejam toleráveis. A gente tem metas. A outra questão diz respeito a isso que você comentou. O aparelho, ele exige uma habilidade de manejo, né?
de você pôr, tirar, cuidar do aparelho, e é muita informação, às vezes, que o indivíduo recebe numa primeira sessão. Então, a gente também tem que ir dosando e ajudando o indivíduo a adquirir essas habilidades de uso e cuidados do dispositivo. E, principalmente, né, aí eu acho que onde muitas vezes até existe uma falta de profissional até para isso, é envolver o indivíduo num processo de reaprender a escutar com o aparelho, né? E esse reaprender não significa que você vá fazer uma terapia formal, né? Mas é você necessariamente, tem casos que a gente até faz, mas é você ter o acompanhamento para que a gente saiba na sua casa, né? Quais são as suas dificuldades, o que está bom, o que não está. Existe um processo de acompanhamento para que a gente vá fazendo o que nós chamamos de ajuste fino do aparelho, né? A gente vai ajustando aquela regulagem para os ambientes acústicos que aquele indivíduo frequenta. Então, veja bem, Sérgio, se você e o Carlos tivessem o mesmo grau de perda auditiva no exame, muito provavelmente o aparelho seria ajustado de uma forma diferente, porque você deve ter a sua rotina, o seu dia a dia, as suas necessidades, o Carlos ter outra, né? Então, por isso que a gente fala que é individualizado, e o fonoaudiólogo é o profissional capacitado, né, para fazer o levantamento dessas necessidades e, com base naquilo que o paciente e os familiares relatarem, ele ir adequando aí o ajuste do aparelho e essa outra parte que eu falei para vocês, né? As estratégias de comunicação, a estimulação auditiva, um treinamento. É importante deixar claro, vou voltar a falar, né? Quem indica geralmente o tipo de tratamento, se é aparelho, se é medicamentoso, se é cirúrgico, é o médico otorrino. A partir do momento que ele indicou que esse indivíduo, né, pode se beneficiar do aparelho, aí é o fonoaudiólogo que vai fazer junto com o paciente, né, deve fazer junto com ele essas escolhas, né? Qual que é o tipo de aparelho que vai usar, como que esse aparelho vai estar ajustado, né? Que características que ele vai ter. Então, é uma outra etapa do processo. Ô, Débora, excelente, excelente, excelente. Eu queria te parabenizar, mas aí eu vou colocar mais uma coisinha para você explicar para a gente, né? Aliás, primeiro, é importantíssimo mesmo essa questão do acesso, né? O acesso tanto aos serviços que tem um fonoaudiólogo, portanto, são profissionais fundamentais na reabilitação auditiva. Então, você já explicou bem essa questão da reabilitação, mostrando que não é só aparelho, tem outras coisas importantíssimas junto com o aparelho. Mas eu queria te perguntar uma coisa que existe, eu já ouvi falar, nunca li, viu? Mas já ouvi falar o seguinte: eu tenho uma perda pequena, né, num dos ouvidos, a outra é um pouquinho maior. Mas e já com o aparelho, melhora 40% a minha audição. 40%. Olha que beleza. Mas eu já ouvi dizer o seguinte: mesmo para quem tem uma perda leve, você usar o aparelho diminui, como é um estímulo, você vai diminuir a velocidade da perda da presbiacusia. Isso é verdade? Olha, não tem nada sendo comprovado, né? Que o aparelho estaciona a progressão da perda. O que acontece agora, o contrário é verdadeiro. Existem pesquisas que mostram, é verdadeiro em parte, né? Deixa eu retomar aqui a minha fala para não causar uma confusão. Por exemplo, se você tem perda dos dois ouvidos e você opta por usar o aparelho de um lado só, né? Então, você usa o aparelho só do lado direito. Depois você volta lá na clínica. Quando o fonoaudiólogo vai refazer o seu exame, existe uma grande chance de você entender mais do lado direito que do lado esquerdo, né? Cai a capacidade de compreensão do lado não tratado.
Isso é verdadeiro, não é? Agora, não necessariamente o aparelho vai interromper um processo ou estacionar um processo de progressão. Aí depende mais da etiologia da perda auditiva, né? Agora, o fato é que se você tem uma perda progressiva e você está usando o aparelho, né? A chance, e você está num processo terapêutico, tem um fonoaudiólogo, faz um acompanhamento periódico, a gente vai detectar isso muito mais rápido, né? Essa progressão, e vamos ter mais chance de reajustar, né, o aparelho para dar conta daquela progressão da perda. Então, você vai estar mais assistido, mas interromper o processo de progressão, infelizmente, não, né? O aparelho não tem a capacidade de fazer isso, não. Débora, assim, já que nós estamos falando dos aparelhos, né? Os aparelhos mudaram muito, desde que começou a ideia do aparelho, que era antes uma coisa bem... aparecia muito, as pessoas tinham vergonha porque ele aparecia muito, essa coisa toda. Hoje ele é praticamente invisível, não é isso? Além disso, o controle do aparelho também se modificou, não é isso? Hoje em dia, as pessoas podem usar até alguns apps, né, esse negocinho que a gente usa no celular ou no computador, para poder ajustar o aparelho. Conta um pouquinho para a gente como é que isso está hoje em dia, e junto com isso, eu acho que é importante as pessoas saberem como é que elas conseguem os aparelhos. O SUS cobre isso? Que tipo de aparelho o SUS cobre? Às vezes as pessoas têm a ideia de que porque é SUS, né, vai dar uma coisa ruim ou vai fornecer uma coisa de segunda linha, etc. Então, conta para a gente um pouquinho o quanto os aparelhos evoluíram, como é que a gente lida com isso hoje, e onde as pessoas... Qual é o caminho da roça aí, né? Como é que as pessoas vão conseguir acessar isso? Bom, Ieda, eu como trabalho na área, né, eu tive, e já faz algum tempo, né, faz 27 anos que eu estou na área de trabalhando com aparelhos auditivos, eu passei por tive um bom aprendizado aí, né, das tecnologias. Realmente, as pessoas ainda pensam no aparelho como aquele aparelho grandão, né, que nossa, o meu avô, meu bisavô usava e não dava certo, e apitava e machucava. Então, todo mundo tem uma história triste, né, relacionada ao aparelho de não dar certo. Então, a primeira coisa, o aparelho teve a evolução da tecnologia foi muito grande. Hoje em dia, nós temos aparelhos bem discretos, né, que podem ser utilizados, e são aparelhos que têm um processamento do som muito rápido, com uma qualidade sonora muito boa. Os apps, eles vieram somar a essas capacidades que o aparelho já tem. Então, por exemplo, existem apps que vão ajudar o paciente a não só mudar, né, o volume do aparelho, deixar mais fraco ou mais forte, mas até fazer pequenos ajustes, né? Coisa que antes a gente só podia fazer na clínica. Existem vários aparelhos, olha que bacana, que ele vem com app, que ele pode se conectar, assim como a gente está fazendo agora, com um profissional fonoaudiólogo, né, por meio de uma teleconsulta, e o fonoaudiólogo consegue reajustar o aparelho do indivíduo quando ele está na casa dele. Olha que legal, né? Você fala, puxa, estou com dificuldade de assistir televisão. Você pode marcar uma consulta com seu fonoaudiólogo e reajustar o aparelho para a sua televisão, no seu ambiente. Então, isso da teleconsulta feita com o smartphone, né, com o app dos próprios fabricantes de aparelho, é um super avanço, porque a gente consegue personalizar ainda mais. E os apps hoje, o aparelho, eu falo que daqui a pouco o aparelho ele já vai falar, né?
Sabe que tem aparelho que até fala, ele avisa o paciente, por exemplo, quando está acabando a pilha, ele fala pilha, né? Pilha fraca. Então, o aparelho até se comunica com o paciente, mas tem aparelhos hoje que eles são usados também com sensor de queda. Então, se o idoso, ele, por exemplo, cai, o aparelho se comunica com o app para ligar para um parente, para alguém que esteja ali. O aparelho, ele tem, o app, ele pode usar o recurso de geolocalização, né? E você fazer algum ajuste para aquele lugar que eu vou sempre. Então, vou pegar aqui o Sérgio de exemplo, né? O Sérgio vai no consultório dele, e no consultório dele, ele gosta de uma regulagem particular. Ele pode fazer a geolocalização. Toda vez que ele entrar lá, o aparelho dele já vai saber e vai ativar aquela programação que ele gosta, do jeito que ele gosta. Então, tem muita coisa acontecendo hoje, né, nos apps, que estendem, né, aumentam ainda os recursos do aparelho. Dependendo do tipo de smartphone que você tem, você pode fazer streaming de música direto para o aparelho, ou você pode fazer o streaming de uma pessoa mesmo, né, de uma ligação telefônica direto para o aparelho. Então, nós temos várias opções. Só para esclarecer, Débora, para assim, as pessoas que nos escutam, né? A gente está falando app, o que é o app? Né? Então, assim, ele tem um aparelho, e aí isso quer dizer o quê? Que ele vai instalar dentro do celular dele, ou do computador, alguma coisa, mas geralmente do telefone celular, que tem esse recurso, então são os smartphones que a gente fala hoje em dia, desses quadradinhos que ficam lá, como o WhatsApp, como outro, que se conecta, está lá no telefone, mas conversa com o aparelho dele. E a partir desta instalação que ele fez no telefone, ele consegue fazer essas coisas que você está explicando. É isso só para as pessoas entenderem. É aplicativo, né? É o que as pessoas falam. Vamos baixar um aplicativo aqui. Exatamente. Então, assim, a empresa tem o aparelho e tem o aplicativo. Eu creio que ela foi congelada. Eu acho que deu uma travada. Isso. Vamos ver se ela consegue voltar. Se não... Mas, de qualquer forma, nós já estávamos chegando ao fim, né? Isso. Vamos só se ela consegue voltar nesse ínterim para se despedir. Fala, Sérgio. Não, nós estamos gravando, então, enquanto ela não entra, ela está falando coisas muito, muito importantes para todos os que nos ouvem, não é? Essa questão que ela está falando agora, dessa modernidade nova, é realmente muito significativa, porque a Ieda já falou, né? Aqueles aparelhões que ficavam aparecendo, a pessoa morria de vergonha. Eu estou ficando surdo, né? Enquanto que hoje os aparelhos são cada vez menores. O meu é pequeno, mas tem menores ainda, e tem, inclusive, alguns aparelhos que são não é para todo mundo, não é a indicação, mas tem uns que são intra-auriculares. Então, nem aparece, nem a pessoa vê. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa hora, por exemplo, na hora do banho, né? Essa coisa aqui eu esqueço que está no meu ouvido. Naquele antigão, né? Grandão, as pessoas sentiam, o aparelho viam. Eu esqueço, eu nem sinto que tem um trem aqui na minha orelha. Então, eu tive, desde o início, de ter uma rotina de, ao pensar no banho, pôr a mão na orelha, para ver se eu estou ou não estou com o aparelho, para tirar, porque não pode receber água, né? Então, é muito importante. Tá? É o que ela está falando. Gente, eu não sei se ela definitivamente saiu. Ela está entrando novamente aqui, só para a gente encerrar. Ela tá então, isso é muito importante, as pessoas têm de pensar nisso, que hoje a tecnologia está melhorando muito. Então, as pessoas nem percebem que a gente está de aparelho. A Débora já voltou. Tá, ela está... demora um pouquinho
para entrar. Está conectando. Mas isso é muito importante. E até você, às vezes, não percebe que está de aparelho. Não pode dormir com o aparelho, por exemplo. É porque você se acostuma tanto com ele que daí você não consegue nem perceber. Você acaba esquecendo, é que nem dormir de Esquece, aí óculos, vai esse tomar tipo de banho e coisa. molha, etc. Desculpa, Débora, nós estávamos aproveitando e comentando coisas que você falou. Imagina, olha, foi só eu falar da tecnologia que a gente teve um problema tecnológico aqui. Uhum. Então, Débora, só porque a Acontece, gente não tem é? que se dirigir para o final, acho importante que as pessoas saibam como é que elas acessam, né? Como é que elas podem acessar os aparelhos, se o SUS cobre isso, como é que isso está hoje em dia? Então, é o seguinte, quando você pode ir tanto no mercado privado quanto no SUS. No mercado privado, o caminho geralmente é consultar um otorrinolaringologista e aí ele vai encaminhar, né? Geralmente eles dão uma lista, uma listagem das empresas, a gente chama de centros auditivos ou clínicas que o paciente poderá procurar, né, o aparelho. Existem aparelhos de vários tipos de preço. E é muito importante porque o aparelho, né, eu gostaria de deixar bem claro, o aparelho ele pode parecer o mesmo por fora, mas por dentro, né, o que está dentro, o circuito do aparelho, ele pode ser mais ou menos sofisticado. Então, a gente tem que tomar cuidado quando compara, né, o aparelho da marca A com a marca B. Né? Da mesma forma que eu vou comprar um carro, se eu comparar um carro 1000 de uma marca com 2.0, com ABS, com banco de couro, né? Da outra marca, né? Um motor melhor, vai ser mais caro da outra, embora olhando assim por fora os dois carros pareçam, né? Quase idênticos. Então é importante o cliente, né, o paciente perguntar o que aquele aparelho oferece e não só ficar olhando o formato do aparelho. A gente tem que saber o recheio, o que está dentro. Pelo SUS, voltando a falar, o SUS não vende, vende o aparelho, né, gratuito. Gratuito não, né? Ele é com o dinheiro dos nossos impostos, mas não é verdade dizer que o SUS tem aparelho de segunda mão. É claro que os aparelhos que a gente chama top de linha, né, o lançamento do mercado, o SUS não tem condições de cobrir. Mas o SUS fornece aparelhos de uma tecnologia muito boa, inclusive esses que têm os aplicativos, o SUS também fornece. Claro que vai depender aí, né, da necessidade do indivíduo, do tipo de perda auditiva que ele tem, das necessidades comunicativas que ele tem, para que o fonoaudiólogo selecione, né, o aparelho com ou sem esse aplicativo, né, com ou sem algum recurso mais sofisticado, porque depende da demanda comunicativa do paciente. Mas aí o caminho sempre é pela porta de entrada do Sistema Único de Saúde, que é a atenção primária. Então, ele vai na UBS, ele vai na atenção primária. Se for um lugar onde tem o agente comunitário de saúde, ele pode também comunicar ao agente comunitário essa dificuldade, né, que ele possa estar tendo aí auditiva, e a partir da unidade básica de saúde, o município onde o indivíduo está, ele vai encaminhar o indivíduo para fazer essa avaliação e, se for realmente constatada a perda auditiva, fazer o processo que a gente chama de seleção, né, e adaptação do aparelho. Infelizmente, nós não temos serviços, né, esses serviços não ficam na atenção primária, né, quando a gente trabalha com a adaptação do aparelho, é uma complexidade maior. Então, não é toda a cidade que tem, por isso que o setor vai encaminhar, né, o município vai encaminhar para o serviço de referência. Então, o paciente, não adianta, por exemplo, aqui em Bauru nós temos a USP, que tem a clínica que fornece
os aparelhos. Não adianta o paciente vir e bater na nossa porta, né, aparecer espontaneamente. Nós não podemos atender essas pessoas. Nós recebemos apenas os pacientes encaminhados pelo sistema de referência do SUS. Então, sempre é a unidade básica de saúde da sua cidade, do seu bairro, né, aquela onde você já está acostumado a ir. Relate que você tem a dificuldade auditiva e, a partir daí, vão ser tomadas as providências para o seu encaminhamento. Normalmente ele vai fazer o quê? Ele vai na unidade básica de saúde, aí ele vai dar essa queixa, assim, eu não estou escutando, isso está me incomodando, aí ele vai passar por uma consulta médica, talvez, para ver se não é outra coisa, ou se é realmente isso, e aí ele terá um encaminhamento para a unidade de referência, tá? Para que o procedimento seja realizado. Aí ele vai ser avaliado para ver se ele precisa de fato de um aparelho ou não, e qual é esse aparelho. É assim? É assim mesmo. E aí é importante lembrar que nem sempre, né, o indivíduo ele vai sair já da primeira com o aparelho, né? Às vezes existem alguns locais que tem uma fila de espera, mas por isso que é importante o município encaminhar para esse encaminhamento venha do município, porque o município ele sabe onde tem vaga, né? Onde estão as vagas? Qual é o lugar mais próximo que tem a vaga, né? Então, isso é acordado, né, entre os municípios e as suas respectivas secretarias de saúde, né, estaduais e municipais. Então, é esse exatamente o caminho. O indivíduo passa por isso que você comentou, Ieda, e aí, depois que ele recebe o aparelho, ele faz os acompanhamentos, né, periódicos aí no serviço. Ótimo. Infelizmente, a gente tem que terminar, Débora, mas eu queria muito te agradecer, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, as suas orientações, etc. E lembrar as pessoas que, assim, não é o fim do mundo, não é porque você está tendo uma perda auditiva que isso não tem mais jeito. Então, isso impacta significativamente na qualidade de vida das pessoas, mas elas não podem se sentir tudo acabou, né? Estou derrotada, não vou escutar mais, vou ficar surdo e a vida, eu vou ser infeliz. Não. Existem alternativas, existem caminhos, isso é coberto pelo SUS, é possível que você tenha uma reabilitação auditiva, é possível que você possa utilizar um aparelho bom, um aparelho moderno, né? Que vai te ajudar a escutar melhor e permitir que você consiga ter uma qualidade de vida melhor, interagir melhor com a sua família, com seus netos, como o Sérgio estava colocando, com a sociedade e ter uma vida melhor. Então, embora eu vá envelhecendo e possa ter essa perda auditiva, isso não é o fim do mundo. E as pessoas não podem entender isso como algo que não tem nada para ser feito. Não é isso? Eu vou passar a palavra para você dar o seu tchau para o pessoal e falar mais alguma coisa que você acha importante, que de repente a gente não comentou, Débora. Não, Ieda, é isso mesmo, né? Eu acho que é difícil, né, para o indivíduo aceitar a perda de audição. Eu acho que qualquer alteração, né, qualquer problema de saúde, ninguém pede para ter, né? Não é uma coisa que a gente deseja, mas ela é manejável, né? Nós conseguimos lidar com isso para que o indivíduo recupere, né, ou não perca essa capacidade. Eu sou suspeita para falar, porque é a minha área, né? Mas a comunicação é o que nos torna humanos, né? É o que permite a nossa ligação com os outros, com os demais. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter falado sobre esse tema, né? Espero ter resolvido aí algumas das dúvidas, ter deixado uma mensagem positiva para as pessoas que nos estão ouvindo. E sempre recomendar, né, que as pessoas procurem aí os seus profissionais, os médicos otorrinos ou o fonoaudiólogo. Muito obrigada, Débora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente.
Sérgio, Carlos, Marília, querem acrescentar alguma coisa? Não, eu quero sim, eu queria agradecer muito a Débora, porque dar um recado para os idosos. Não desistam de ouvir, não desistam de se comunicar. E hoje nós temos recursos. Não desistam. A comunicação é fundamental para a nossa boa vida. Isso mesmo, Sérgio, isso mesmo. Então, Débora, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por nos ouvirem. Continuem conosco, acessem o nosso canal, toquem o sininho, dê o seu like lá, nos acompanhem e nos vemos na próxima semana. Boa noite, porque é noite, mas nós não sabemos que horas vocês vão ouvir. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada. Até, muito obrigada. Um beijo grande para vocês.